Se você gosta de histórias de poder, traição e queda que parecem saídas de um filme, se inscreva no canal agora. Porque o que aconteceu no Palácio das Laranjeiras em 2006 foi tão explosivo que quase ninguém teve coragem de contar a história completa, até hoje. 15 de março de 2006, 6 da manhã. O Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, acorda com o barulho de sirenes. Dezenas de viaturas da Polícia Federal cercam o imponente casarão histórico no coração do bairro das Laranjeiras. Dentro do palácio, uma das figuras políticas mais poderosas do Brasil está prestes a ver seu império desmoronar em questão de horas. Mas o que levou a Polícia Federal até ali naquela manhã era apenas a ponta do iceberg de um esquema de corrupção tão sofisticado, tão ousado, que envolveria centenas de milhões de reais, empresários poderosos, políticos de primeiro escalão e até conexões internacionais. Esta é a história de como um homem que saiu do nada para construir o maior império político do Rio de Janeiro perdeu tudo em uma única operação. E o mais chocante, a verdade por trás desse escândalo envolveria não apenas dinheiro sujo, mas traição familiar, acordos secretos e um desfecho que ninguém poderia imaginar. O Palácio das Laranjeiras não é apenas uma residência oficial, é um símbolo de poder. Construído no início do século XX pelo empresário Eduardo Gimli, o palácio de estilo neoclássico ocupa uma área de mais de 20 mil metros quadrados no meio de um dos bairros mais nobres do Rio. Seus jardins foram projetados pelo paisagista Augusto Glaziou, o mesmo que desenhou a Quinta da Boa Vista. Dentro do palácio, 42 cômodos luxuosos, salões de mármore importado, lustres de cristal austríaco, obras de arte avaliadas em milhões. É ali que os governadores do Rio de Janeiro comandam um dos estados mais importantes do país desde 1947. E foi ali que, em janeiro de 2003, Roberto Mendes da Silva tomou posse como governador pela segunda vez em sua carreira política. Roberto não era apenas mais um político. Ele era considerado o homem mais poderoso do Rio de Janeiro, talvez do Brasil. Controlava a maior coligação partidária do Estado, tinha influência sobre dezenas de prefeitos, deputados, senadores. Seu partido dominava a Assembleia Legislativa, empresas brigavam por contratos com o governo estadual. Mas quem era Roberto Mendes da Silva antes de se tornar essa figura imponente que comandava do Palácio das Laranjeiras? Roberto nasceu em 1951, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Filho de um motorista de ônibus e de uma empregada doméstica, cresceu em uma casa simples de 3 cômodos no bairro de Jardim Primavera. A família era grande, 7 irmãos, e o dinheiro sempre foi escasso. Mas Roberto tinha algo que seus irmãos não tinham, uma ambição insaciável e uma inteligência afiada. Aos 16 anos, enquanto trabalhava durante o dia como office boy em um escritório de contabilidade no centro do Rio, estudava à noite para o vestibular. Em 1970, conseguiu entrar para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi ali que Roberto conheceu as pessoas que mudariam sua vida. Filhos de empresários, de políticos, de famílias tradicionais cariocas. E foi ali que ele aprendeu a mais valiosa lição de sua vida: conexões valem mais que dinheiro. Enquanto seus colegas de faculdade saíam para festas e passeios, Roberto cultivava amizades estratégicas, ajudava com trabalhos, oferecia carona, fazia favores. Aos 25 anos, recém-formado, foi convidado por um colega de turma, filho de um deputado estadual, para trabalhar como assessor jurídico na Assembleia Legislativa. Era 1976, plena ditadura militar, e foi ali, nos corredores do Poder Legislativo, que Roberto começou a construir seu império.
Durante 10 anos, trabalhou na sombra, conhecendo cada deputado, cada líder partidário, cada empresário que circulava pelos corredores em busca de contratos e favores. Em 1986, com o fim da ditadura e a redemocratização, Roberto finalmente deu o passo que planejara por anos. Candidatou-se a deputado estadual. Venceu com uma das maiores votações da Baixada Fluminense. Tinha 35 anos e acabara de entrar oficialmente no jogo do poder. Mas Roberto não era apenas um político comum. Ele tinha um talento especial para a articulação. Em seu primeiro mandato como deputado, conseguiu algo que poucos políticos conseguem: unir grupos rivais em torno de interesses comuns. Criou uma base de apoio sólida, fez acordos com empresários do setor de transporte, construção civil, concessões públicas. Em 1990, foi reeleito com o dobro dos votos. Em 1994, elegeu-se pela terceira vez. E em 1998, aos 47 anos, Roberto Mendes da Silva foi eleito governador do Rio de Janeiro. Da casa de 3 cômodos em Duque de Caxias ao Palácio das Laranjeiras. 27 anos de escalada. Quando assumiu o governo em janeiro de 1999, Roberto tinha nas mãos o controle de um orçamento de bilhões de reais, milhares de cargos para distribuir, obras públicas gigantescas para licitar. E foi aí que começou a construção do esquema que, 7 anos depois, o levaria à queda. Mas, naquele momento, em 1999, Roberto parecia intocável. O Palácio das Laranjeiras, com seus jardins imensos e seus salões de mármore, era agora sua casa. E o poder que Chester Congdon havia construído com minério de ferro em Minnesota, Roberto construíra com votos e articulação política no Rio de Janeiro. Roberto Mendes da Silva não construiu seu império sozinho. Ao seu lado, desde os tempos da faculdade, estava Helena Andrade da Silva. Filha de um comerciante português, dono de uma rede de mercearias na zona norte do Rio, Helena conheceu Roberto em 1972, quando ambos tinham 21 anos. Ela estudava pedagogia na mesma universidade. Se casaram em 1974. E Helena foi a parceira silenciosa, mas essencial, na construção do império político do marido. Enquanto Roberto articulava nos bastidores do poder, Helena cuidava da imagem pública do casal. Participava de eventos beneficentes, visitava comunidades carentes, aparecia ao lado do marido em inaugurações. Era querida, simpática, sempre impecável. O casal teve 3 filhos: Rodrigo, nascido em 1976, Marcela, em 1979 e Bruno, em 1983. E foi essa família aparentemente perfeita que se mudou para o Palácio das Laranjeiras em janeiro de 1999. Mas por trás da fachada de harmonia familiar, rachaduras profundas já começavam a aparecer. Rodrigo, o filho mais velho, sempre foi o oposto do pai. Onde Roberto era calculista e paciente, Rodrigo era impulsivo e arrogante. Formado em administração pela PUC-Rio, Rodrigo achava que merecia uma parte do poder que o pai havia conquistado. Em 2000, com apenas 24 anos, foi nomeado diretor de uma das principais empresas estatais do Rio de Janeiro, a Companhia de Desenvolvimento Urbano. Um cargo técnico que exigia experiência, entregue a alguém cuja única qualificação era o sobrenome. E foi ali que Rodrigo começou a mostrar quem realmente era. Gastava dinheiro público como se fosse seu. Marcela, a filha do meio, escolheu um caminho diferente. Formou-se em direito, como o pai, mas decidiu trabalhar na iniciativa privada. Entrou para um grande escritório de advocacia em 2002 e, curiosamente, passou a representar justamente as empresas que tinham os maiores contratos com o governo do estado. Construtoras que venciam licitações milionárias. Empresas de transporte que recebiam concessões valiosas. Fornecedores de equipamentos médicos para hospitais públicos. Marcela era inteligente, discreta e, ao contrário do irmão, sabia exatamente como o jogo funcionava. Não ostentava. Não chamava atenção.
Mas seus honorários como advogada eram estratosféricos. 300 mil, 500 mil reais por contrato. E ninguém ousava questionar, porque questionar Marcela era questionar o governador. Bruno, o caçula, tinha apenas 20 anos em 2003 e ainda estava na faculdade de engenharia. Parecia o único dos 3 filhos que não estava envolvido nos negócios da família. Mas isso estava prestes a mudar. Helena via tudo isso acontecendo. Via os gastos absurdos de Rodrigo. Via os contratos suspeitos de Marcela. Via o marido cada vez mais distante, cada vez mais cercado por empresários e políticos inescrupulosos. E não podia fazer nada. Ou não queria. Porque a vida no Palácio das Laranjeiras era confortável. Muito confortável. Os jantares com embaixadores, as viagens oficiais para a Europa, o prestígio social, a inveja das outras mulheres da alta sociedade carioca. Valia a pena fechar os olhos para algumas irregularidades? Para Helena, aparentemente sim. Mas em 2003, quando Roberto foi reeleito para seu segundo mandato como governador, algo mudou. Roberto começou a ficar mais ousado, mais confiante. Achava que era intocável. E foi então que o esquema que funcionava discretamente nos bastidores começou a crescer de forma descontrolada. O segundo mandato de Roberto começou com promessas ambiciosas, obras de infraestrutura gigantescas, novos hospitais, reforma de escolas, expansão do metrô. Cada projeto valia centenas de milhões de reais e cada projeto tinha uma empresa vencedora já escolhida antes mesmo da licitação ser aberta. A mecânica era simples e sofisticada ao mesmo tempo. Um grupo de empresários se reunia em encontros discretos, geralmente em um apartamento de cobertura em Ipanema que pertencia a um amigo da família. Ali, definiam quem venceria cada licitação. Dividiam os contratos, estabeleciam os valores que seriam superfaturados e calculavam quanto seria doado de volta para a manutenção do esquema. 10% aqui, 15% ali. O dinheiro circulava através de empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais. Uruguai, Panamá, Ilhas Cayman. Contas bancárias em nome de laranjas, notas fiscais frias, um sistema tão complexo que parecia impossível de rastrear. Mas em 2004, algo deu errado. Um empresário do setor de construção civil, João Alberto Fonseca, dono da construtora Atlântico, estava sendo investigado por sonegação fiscal pela Receita Federal. Durante a investigação, os auditores encontraram algo estranho. Pagamentos milionários para empresas de consultoria que não tinham estrutura, funcionários ou sequer um escritório físico. Empresas fantasmas. A Receita passou o caso para a Polícia Federal. E a Polícia Federal começou a puxar o fio. As empresas fantasmas eram registradas em nome de laranjas, mas os laranjas levavam a outras empresas, que levavam a contas bancárias no exterior, que levavam a mais empresas. Um labirinto financeiro. Mas todo labirinto tem um centro, e no centro desse labirinto estava o nome que aparecia de forma recorrente, ainda que camuflado: a família Silva. Em junho de 2005, a Polícia Federal abriu oficialmente a Operação Palácio. O nome não era coincidência. 6 horas da manhã de 15 de março. O portão do Palácio das Laranjeiras estava fechado, com 2 seguranças da Polícia Militar de plantão, como sempre. De repente, 10 viaturas da Polícia Federal surgiram na rua. O delegado federal Marco Aurélio Ribeiro desceu do carro com um mandado em mãos. Abram o portão. Operação Palácio. Temos mandados de busca e apreensão. Os seguranças, sem saber o que fazer, ligaram para o chefe da segurança pessoal do governador, que ligou para Roberto, que estava no quarto ainda de pijama em choque. Em menos de 5 minutos, dezenas de agentes federais entraram no Palácio das Laranjeiras. Subiram as escadas de mármore, entraram nos 42 cômodos.
Revistaram escritórios, quartos, armários. Helena estava na sala de estar, paralisada, assistindo àquela invasão sem acreditar. Rodrigo não estava no palácio. Havia dormido em seu apartamento em Ipanema, mas naquele exato momento, em uma operação simultânea, agentes federais arrombavam a porta de sua cobertura e o encontravam ainda na cama. Ele foi preso ali mesmo, apenas de shorts, algemado na frente dos vizinhos que saíam para trabalhar. A imagem de Rodrigo sendo colocado na viatura, descalço e sem camisa, rodou todos os noticiários do país. No Palácio das Laranjeiras, os agentes encontraram o que procuravam. No escritório particular de Roberto, dentro de um cofre escondido atrás de uma estante de livros de direito, havia pendrives. 3 pequenos pendrives que continham a condenação da família Silva. Planilhas detalhadas de todos os pagamentos recebidos desde 2003. Valores, datas, nomes de empresários, nomes de políticos, percentuais, códigos de contas bancárias no exterior. Tudo meticulosamente registrado. Roberto era advogado. Sabia que documentação era importante, mas nunca imaginou que sua própria documentação seria usada contra ele. Os agentes também apreenderam computadores, celulares, agendas, documentos. Horas depois, saíram do palácio com 17 caixas de provas. Roberto assistiu tudo calado, de terno escuro, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Não foi preso naquele dia porque tinha foro privilegiado como governador, mas sabia que era questão de tempo. Naquela mesma manhã, além de Rodrigo, outros 13 empresários e operadores financeiros foram presos em diferentes pontos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Carlos Henrique Tavares, o delator, já estava em local protegido sob custódia da Polícia Federal. A notícia explodiu. Todos os canais de televisão interromperam a programação. Polícia Federal deflagra operação contra a corrupção no governo do Rio. Filho do governador preso em mega operação. Esquema de propinas movimentou centenas de milhões. O Brasil inteiro parou para assistir. E no Palácio das Laranjeiras, Helena Andrade da Silva trancou-se em seu quarto e chorou como não chorava desde que era criança. Tudo pelo que haviam trabalhado durante 30 anos estava desmoronando. E o pior, ela sabia que não havia volta. Os pendrives encontrados no cofre de Roberto eram a prova definitiva. Mas se Roberto achava que o pesadelo tinha chegado ao fundo do poço, estava enganado. Porque nos dias seguintes, a Polícia Federal faria descobertas ainda mais chocantes. Marcela Mendes da Silva, a filha do meio, foi convocada para depor 3 dias depois da operação. Como advogada, sabia exatamente o que fazer. Chegou acompanhada de 2 advogados criminalistas. Permaneceu em silêncio durante todo o depoimento, respondendo apenas: "Prefiro não responder com base no meu direito constitucional." Mas a polícia não precisava de suas respostas. Já tinham as provas. Contratos que Marcela havia intermediado totalizavam mais de 120 milhões de reais. E em cada um desses contratos, uma empresa fantasma aparecia recebendo consultorias jurídicas, no valor de 10 a 15% do total. Empresas que tinham Marcela como beneficiária final, escondida atrás de 5 ou 6 camadas de laranjas e offshores. 7 dias após a operação inicial, Marcela também foi presa. A imagem da advogada elegante, sempre impecável, sendo levada algemada para a sede da Polícia Federal, também rodou o país. 2 prisões na mesma família. O império estava caindo e ainda faltava o pior. Com Rodrigo e Marcela presos, a pressão sobre Roberto Mendes da Silva tornou-se insuportável. A Assembleia Legislativa, que durante anos fora controlada por ele, começou a se voltar contra seu líder. Deputados que deviam suas carreiras a Roberto agora corriam para se distanciar do governador. A imprensa cobrava explicações diariamente. Manifestações populares pediam sua renúncia.
No dia 28 de março de 2006, 13 dias após a deflagração da Operação Palácio, o presidente da Assembleia Legislativa abriu oficialmente um processo de impeachment contra Roberto Mendes da Silva. Era o fim. Roberto sabia disso. Na noite anterior à votação do impeachment, ele chamou Helena para seu escritório no Palácio. Conversaram por horas. Ela implorou que ele renunciasse, que preservasse ao menos um resto de dignidade. Mas Roberto estava além disso. Sua obsessão agora era outra: proteger o caçula, Bruno, porque a Polícia Federal havia descoberto algo que ainda não era público. Bruno, o filho que parecia não estar envolvido, havia recebido um apartamento de 200 metros quadrados em Leblon, avaliado em R$ 2.800.000, como presente de uma das construtoras investigadas. Um suborno disfarçado de generosidade. No dia 5 de abril de 2006, a Assembleia Legislativa votou o impeachment. 53 votos a favor, apenas 9 contra. Roberto Mendes da Silva foi oficialmente afastado do cargo de governador do Rio de Janeiro. Teve que deixar o Palácio das Laranjeiras em 48 horas. Helena coordenou a mudança como pôde, entre lágrimas e humilhação. Os funcionários do palácio, que durante anos serviram a família com reverência, agora olhavam com uma mistura de pena e desprezo. As malas foram feitas às pressas, objetos pessoais empacotados. E no dia 7 de abril, pela última vez, Roberto cruzou o portão do Palácio das Laranjeiras, não como governador, mas como réu. A família mudou-se para um apartamento alugado em Copacabana. Um apartamento de 3 quartos, simples, nada comparado ao luxo que estavam acostumados. Mas era o que podiam pagar, já que todas as contas bancárias da família haviam sido bloqueadas pela justiça. Os julgamentos começaram em 2007. Rodrigo foi o primeiro a ser julgado. A acusação era devastadora: formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato. As provas eram irrefutáveis: os pendrives, as escutas telefônicas, o depoimento do delator Carlos Henrique, documentos bancários. Em agosto de 2007, após 3 meses de julgamento, o veredicto: culpado em todas as acusações. Pena: 23 anos de prisão em regime fechado. Rodrigo, que tinha apenas 31 anos, ouviu a sentença com os olhos fixos no chão. Não demonstrou emoção. Foi levado diretamente para o Presídio Federal de Segurança Máxima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Longe da família, longe do Rio de Janeiro, longe de tudo. Marcela foi julgada em março de 2008. Sua defesa argumentou que ela era apenas uma advogada cumprindo seu trabalho, que não tinha como saber que os contratos eram fruto de corrupção. Mas o júri não acreditou. As evidências de que ela sabia exatamente o que estava fazendo eram claras demais. Condenada a 17 anos de prisão. Por ser mulher e não ter antecedentes, conseguiu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto. Mas em 2010, após tentar fugir do Brasil com passaporte falso, foi transferida para regime fechado. Hoje, 15 anos depois, Marcela continua presa na penitenciária feminina de Santana, em São Paulo. Perdeu o direito de exercer a advocacia. Perdeu tudo. Roberto foi julgado em maio de 2009. Seu julgamento durou 6 meses e foi um dos mais acompanhados da história recente do Brasil. A defesa tentou argumentar que ele não sabia dos detalhes do esquema, que confiava nos filhos e subordinados. Mas os pendrives encontrados em seu cofre diziam o contrário. As planilhas estavam em seu nome de usuário. As senhas eram dele. A letra em algumas anotações era dele. Em novembro de 2009, Roberto Mendes da Silva foi condenado a 29 anos de prisão. A maior condenação por corrupção de um governador na história do Brasil até aquele momento. Foi preso imediatamente após o veredicto, levado para o mesmo presídio onde estava Rodrigo. Pai e filho,
no mesmo complexo prisional, pagando pelo império que construíram juntos. Roberto tinha 58 anos quando entrou na prisão. Se cumprisse a pena inteira, sairia aos 87. Bruno, o caçula, conseguiu fazer um acordo de delação premiada, entregou informações sobre outros políticos envolvidos no esquema, devolveu o apartamento em Leblon e pegou apenas 4 anos de prisão. Cumpriu 2 anos e saiu em liberdade condicional em 2011. Hoje vive discretamente em uma cidade do interior de Minas Gerais. Trabalha como vendedor de seguros. Mudou o sobrenome para o da mãe. Tenta reconstruir uma vida longe do escândalo que destruiu sua família. Helena Andrade da Silva nunca foi acusada criminalmente. A investigação concluiu que ela realmente não tinha participação ativa no esquema. Mas perdeu tudo mesmo assim. O apartamento em Copacabana foi vendido para pagar dívidas. As joias foram leiloadas. Hoje, Helena vive sozinha em um apartamento de 2 quartos em Niterói, recebendo uma pequena pensão. Visita Rodrigo e Roberto na prisão uma vez por mês, levando comida, notícias, esperança. Mas, principalmente, levando a culpa de ter escolhido fechar os olhos quando ainda era tempo de mudar o rumo da história. O Palácio das Laranjeiras continua sendo a residência oficial dos governadores do Rio de Janeiro. Foi completamente reformado após o escândalo, como se quisessem apagar os vestígios da família Silva daquelas paredes históricas. Os jardins continuam impecáveis. Os salões de mármore continuam brilhando. Turistas podem visitar partes do palácio aos finais de semana. Mas entre os corredores, dizem os funcionários antigos, ainda se sente o peso daquela manhã de março de 2006. O dia em que a Polícia Federal invadiu o símbolo máximo do poder do Rio de Janeiro e tirou dele a aura de intocabilidade. Em 2016, Roberto sofreu um infarto na prisão. Sobreviveu, mas ficou com sequelas. Hoje, aos 73 anos, está em regime semiaberto por bom comportamento. Vive em uma casa de albergue em Curitiba. Rodrigo continua preso. Pediu diversos recursos, todos negados. Tem previsão de sair em 2029. Será um homem de 53 anos que passou metade da vida adulta atrás das grades. A Operação Palácio desmantelou um dos maiores esquemas de corrupção da história do Rio de Janeiro. Mais de 40 pessoas foram condenadas. 400 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos, mas o dano maior foi irreparável. Obras inacabadas, hospitais que nunca foram construídos, escolas que continuaram caindo aos pedaços. Porque enquanto a família Silva desviava milhões, o povo do Rio de Janeiro pagava a conta. Roberto construiu um império político em 27 anos e o destruiu em menos de um mês, do nada ao topo do poder, do Palácio das Laranjeiras para uma cela de prisão. Helena continua viva, mas perdeu a família. Rodrigo perdeu a juventude, Marcela perdeu a carreira, Bruno perdeu o sobrenome e Roberto perdeu tudo. Inclusive a resposta para a pergunta que provavelmente o atormenta todas as noites. Valeu a pena? Você acha que a pena foi justa? Você acha que Helena deveria ter sido condenada também? Deixe sua opinião nos comentários. Se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar os próximos casos deste canal. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história de poder, traição e consequências que marcaram o Brasil. E me conta, que outro escândalo político brasileiro você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aí embaixo. No próximo episódio, o mistério da socialite que desapareceu em pleno Réveillon de Copacabana. Uma festa, 300 convidados e ninguém viu nada. Você não vai querer perder.